Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Café com Alteryx. Meu nome é Reniak e hoje vamos falar um pouco sobre a ferramenta limpeza de dados, ou também conhecida como Data Cleanse. O que essa ferramenta faz? Ela faz uma limpeza ou uma depuração de dados, ela identifica, corrige erros, ela remove informações relevantes em um conjunto de dados brutos. É uma ferramenta bastante importante para a padronização de dados. Então ela proporciona ali dados consistentes, estruturados e precisos. E além disso, ela gera uma economia de tempo ao executar o seu fluxo de trabalho, porque ela vai remover ali caracteres indesejados, nulos, os vazios. Eles vão transformar esses campos em zero, por exemplo, se você quiser. Se você tem uma coluna, por exemplo, que você trouxe do seu banco de dados ou de uma planilha e essa coluna está toda nula, você pode remover ela, então isso você já ganha tempo na execução do seu fluxo. Eu vou mostrar para vocês agora alguns exemplos do que a gente pode fazer com essa ferramenta, Então, novamente, ela fica aqui na paleta de preparação, tá? E ela é essa daqui, limpeza de dados. Então, aqui a gente já tem um descritivo, Ela executa operações básicas de limpeza, como a gente já disse, ela substitui os valores nulos, remove pontuação, modifica o uso de maiúsculo e minúsculo, tá? Se você quiser. E você pode abrir um exemplo aqui para você ver mais detalhado. Então, o que a gente trouxe como exemplo? Aqui eu tenho uma base, de o ID do meu usuário, do meu cliente, o primeiro nome, o último nome, o termo, a data, tem região, tem alguns scores que valores nulos. E aí eu trouxe também essa teste, uma coluna teste aqui, ela não tem nada, então eu só criei aqui no nosso teste input uma coluna chamada teste toda vazia. E aqui eu trouxe algumas exemplos, como que a gente pode fazer com essa ferramenta. Então, nesse primeiro exemplo, eu coloquei para ele substituir nulos em colunas numéricas. Então, o que eu tenho aqui? A única coluna numérica que a gente tem é essa score. Se você clicar em metadados, você pode ver que aqui, ela tem um int, Ou seja, ele é um número inteiro. Então, na coluna score, ela é toda numérica. Então, como que eu fiz essa configuração? Bem simples. Selecionei aqui o campo que eu desejo, ou seja, score, e estou substituindo nulos, Substituir por zero os campos numéricos. E aí, na saída, essa parte nula, ela vira zero, tá? Outro problema, comum são corrigir problemas comuns em colunas de texto. O que ele está fazendo aqui? Ele selecionou todas essas colunas aqui, menos o termo teste. Ele está substituindo por espaços vazios, Ou seja, todo espaço vazio que a gente tentar estudar, ele vai remover. E aqui ele está falando remover o espaço em branco à esquerda ou à direita. Esse nome aqui, como que a gente pode ver que ele tá informando para a gente? Se eu venho aqui, seleciono todo ele, a gente pode ver depois do zero ele tem um espaço em branco, um espaço a mais ali. E a gente não precisa, ele já fica formando para a gente, com esse ponto laranja, nessa célula contém espaços à direita. Se eu vim aqui no Last Name, na outra coluna, ele fala que tem à esquerda. De novo, eu clico aqui, seleciono todo e vejo que antes do nome ele tem um espaço em branco. Então, o que ele fez? A selecionar essas configurações, ele simplesmente, depois que a gente executa, ele some. A gente pode ver que nesses nomes a gente não tem mais o espaço em branco, tá? E até aquela flag vermelha, ele sumiu aqui, tá? A mesma coisa aqui na região. E o que ele fez no last name aqui? Ele estava nulo, Na entrada, na base de entrada, ele está nulo. Ele só colocou vazio, empty. Isso também ajuda no processamento. Nessa terceira opção, a gente tem remover caracteres indesejados ou remover colunas nulas. O que a gente tem? Ele selecionou, remover dados nulos, ou seja, remover uma coluna nulas. Ou seja, se eu tenho uma coluna e ela está totalmente nula, ela vai remover. O campo, a gente selecionou o termo e eu selecionei o teste. E aqui ele está falando substituir por espaços vazios, ou seja, se ele identificar algum campo vazio, ele vai tirar. Se identificar algum campo nulo, ele vai colocar por zero. E aí ele está falando as configurações que são desejadas. Espaços em branco à direita e esquerda e letras, ou seja, vai remover tudo que tiver letras no campo selecionado. Quando a gente vê a saída, você pode ver que o termo ele tirou todas as letras e espaços que tinha.
E o nosso campo teste ele removeu por completo. Por quê? Porque a gente não tinha nenhum dado ali dentro. Agora, a última exemplo, né, padronizar o uso de letras maiúsculas. O que isso quer dizer? Ele vai selecionar a região aqui. Ele vai remover espaços em branco à direita ou à esquerda, tá? Que a gente sabe que no Midwest a gente tem, ele está até marcando. E aqui ele na última opção, modificar maiúsculo. O que eu posso escolher aqui? Posso colocar tudo em maiúsculo, tudo em minúsculo, ou cada palavra iniciada, se a gente tem duas palavras ali, a primeira sempre vai ser maiúsculo, tá? Então, por saída, a gente pode ver que ele selecionou, colocou tudo maiúsculo. Antes, era sempre a primeira palavra era maiúsculo. Então, pessoal, é isso. A ferramenta limpeza de dados é bem importante para você poder padronizar todos esses dados e aí você pode usar isso para o seu workflow, né? Você vai diminuir o processamento, você vai padronizar a sua base de dados. Tá? Qualquer dúvida, deixe no comentário. Se você precisar de tiver dificuldade em configurar essa ferramenta, deixe no comentário para a gente ajudar. Se você quiser dar dicas para nós para novas ferramentas, também comentem, tá bom? E até a próxima. Tchau, tchau.